Nós estamos dando sequência, né, nos dias sábados, ruminando a palavra do Senhor, trazendo aplicações para nós. E nós começamos semana passada um tema que foi uns aos outros. E como nós vimos, e nós só fizemos o início na semana passada, esse é um mandamento de Deus que está na sua palavra e que, em certa maneira, é a essência da edificação. A edificação da casa de Deus, ela necessariamente passa por essa mutualidade, onde cada membro faz a sua parte, onde todos os membros cooperam de igual cuidado. Para que a igreja seja edificada, todos os membros precisam participar dessa edificação. A edificação, ela não é feita só por uma pessoa, só de um jeito. A edificação, ela é feita pela participação, o funcionamento de todos os membros. Irmãos, na comunhão dessa noite, principalmente, eu gostaria, o encargo que eu recebi da parte do Senhor para ter comunhão com vocês, eu entendo que é o encargo de Deus, é o encargo que o Senhor tem dado para as suas igrejas ultimamente, que é a edificação. E o encargo que eu tenho hoje é de que os irmãos tomem consciência. Nós sejamos conscientes do corpo. Nós ganhemos consciência de onde nós estamos, consciência do que nós fazemos parte. Nós temos consciência do que nós estamos fazendo aqui, nesse momento. Amém? Então, principalmente, é nesse sentido. Então, e isso eu entendo que é algo que Deus precisa revelar no seu coração. Não é algo que você simplesmente talvez entenda, que você compreenda, que você estude, você fale, mas é principalmente que o Senhor possa revelar isso e colocar isso no seu coração. De alguma maneira, algumas coisas que nós vamos compartilhar, elas parecem lógicas, elas parecem básicas, elas parecem que eu já sei, ou eu já conheço isso, né? De alguma maneira a gente vive isso. Mas por outro lado, irmãos, nós precisamos ter uma consciência mais profunda do que Deus está fazendo nos dias de hoje, que é edificar a sua casa. E de uma maneira muito prática diante do Senhor, você leve tudo isso diante do Senhor e fale: Senhor, como eu posso viver isso? Ou Senhor, o que talvez na minha vida, na minha experiência, não está ainda totalmente nessa realidade? Então, diante do Senhor, com o espírito de oração, vamos diante da palavra do Senhor, para que o Senhor realmente fale conosco, nos ilumine, nos dê essa consciência, nos dê essa visão clara, e aí nós podemos caminhar juntos na direção que o Senhor quer nos conduzir. Amém? Então, irmãos, nós estamos hoje edificando a casa do Senhor. Amém? O que o Senhor tem nos trazido, nessa nova, podemos dizer, nesse semestre, é nós sairmos um pouco das nossas questões individuais e nós caminharmos para o coletivo. Isso é extremamente importante porque nós vivemos cada vez mais no mundo, e essa é uma revolução que tem vindo nos últimos séculos, mas se intensificou nas últimas décadas e nos últimos anos tem se tornado ainda muito mais forte, que é o valor do individual, do individualismo, o egoísmo. Por isso que quando Paulo, lá em Timóteo, ele escreveu para Timóteo, ele falou: Timóteo, saiba isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos perigosos. O que é uma coisa perigosíssima que está acontecendo aí? A primeira coisa que Paulo disse para Timóteo que vai acontecer nos últimos tempos: as pessoas serão egoístas. Esse é o grande perigo nesses últimos tempos. A sociedade está se tornando cada vez mais egoísta. É o valor do eu.
da minha individualidade. E chega, para vocês terem uma ideia, né? Antigamente, né, até na história da humanidade, tinha-se muito valor o coletivo. Os interesses, por exemplo, da nação, os interesses da coletividade, da comunidade que você estava. E por causa das necessidades da sua comunidade, você renunciava às suas necessidades ou até mesmo aos seus sonhos para você viver o sonho daquela comunidade, ou o sonho daquela nação, o sonho daquele povo. Hoje, esses valores estão sendo totalmente alterados, né? E as pessoas hoje cada vez mais pensam, eu primeiro. Primeiro eu, né? E eu não me importo mais nem com os outros e nem com a coletividade. Uma vez, né? Não, teve 2 vezes que eu estive no Japão. E uma coisa que é interessante, né? Claro, o povo japonês é muito diferente, né? E os asiáticos são muito diferentes de nós aqui, né? Ainda mais de nós como latinos. Mas uma coisa que eles têm muito é a consciência coletiva. Eles pensam muito na comunidade. Eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas uma das coisas que me espantou, né, quando eu estive lá com os irmãos, é que não havia o serviço de limpeza pública. Né? Ou o nosso aqui, lixeiro, né? Quer dizer, lá não tem esse serviço. E eu andei na capital, Tóquio, né, que é uma metrópole, milhões de habitantes, você via tudo limpo. Né? E os irmãos me explicaram o seguinte, que uma vez por semana, né, todo dia, existe alguém varrendo, e alguém daquele quarteirão. Então, todo dia, alguém do quarteirão vai varrer a calçada. E, claro, aí vai chegando o seu turno, vai mudando, tal. Então, no fim, para você vai ser uma vez cada 15 dias, uma vez por mês e tal. Mas o fato é que todos participam da limpeza daquele lugar. Todos são responsáveis por aquele lugar. Então, dificilmente você vê sujeira, porque as pessoas também elas são mais conscientes. Olha, eu também vou ter que varrer. Eu também vou ter que limpar. Então, eu não vou sujar. Então, existe uma consciência, uma preocupação com o próximo e com o bem-estar de todos, para que todos se sintam bem e todos estejam num ambiente bom. Agora, se a gente vê, comparando um pouco, né? Às vezes com a gente, às vezes nem na casa da gente, a gente é tão consciente. Às vezes, nós mesmos não cooperamos com a limpeza da nossa própria casa. Não é verdade? Por isso que, para as nossas crianças, para os nossos filhos, é muito importante que eles façam tarefas domésticas. Que os nossos filhos lavem louça, que ajudem a limpar a casa. Nós precisamos, na verdade, você não está fazendo meu filho sofrer, não, na verdade você está formando ele, você está educando ele, tá? Está ajudando no caráter dele, tá? Então, quando a gente tem que lavar ou limpar, a gente vai sujar menos, a gente vai cooperar mais, né? Mas é isso. A questão da consciência coletiva, né? E a gente fica pensando só no eu e eu primeiro, isso tem crescido, isso tem aumentado, né? E a gente vê isso claramente na sociedade de hoje. Antigamente, o pensamento era: a minha liberdade vai até onde começa a do outro, não é isso? Alguém fala, não vale mais isso? Não totalmente. Agora é assim, eu faço o que eu quero, se você estiver incomodado, você se retire.
Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Se isso te ofende, é problema seu. Você é um retrógrado, você é um intolerante, você é atrasado. Você é uma pessoa que tem raiva, né? Você é alguém que tem ódio no coração, você não sabe ver o outro ser feliz. Então, quer dizer, as coisas mudaram, os valores estão mudando. Então, no meio desse contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é extremamente importante que o Senhor venha falar conosco sobre essa consciência coletiva de nós sabermos onde estamos e que nós somos aqui parte uns dos outros, nós somos membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, ser um cristão, seguir a Cristo, não é apenas crer no Senhor, mas além de nós crermos no Senhor, nós temos um sentimento de pertencimento. Eu pertenço à igreja. Eu sou parte da igreja. A igreja é parte de mim. Amém? Um irmão disse o seguinte: a vida cristã é mais que apenas um compromisso ou crer em Cristo. Inclui o compromisso com os demais irmãos, com os demais cristãos. E ele disse mais: a gente descobre o nosso papel nessa vida pelo relacionamento que nós mantemos uns com os outros. A nossa vida, ela ganha sentido. Ela ganha sentido quando nós nos relacionamos uns com os outros. Igreja não é organização. Aqui não é só um local de reuniões. Igreja não é só quando a gente vem aqui e a gente faz uma maratona a vida inteira de vir para as reuniões. E tem bastante reunião, né? Tem reunião sábado, tem reunião domingo, tem reunião pelo Zoom, tem reunião pelo YouTube, tem reunião todo dia, né? Quer dizer, ele pensa assim: puxa, eu estou sendo um bom irmão, eu estou seguindo o Senhor porque eu acompanho todas as reuniões, eu escuto todas as mensagens, eu não perco nada, eu ainda reviso tudo, e por isso eu estou sendo um bom irmão. Ou por isso eu estou sendo um bom irmão da vida da igreja. Ou por isso eu vou ser um vencedor. Não. Edificação da igreja é relacionamento. Relacionamento. Comunhão entre nós. Aprendermos a viver em família. Aprendermos a viver como corpo de Cristo. Amém? Então, essa é a consciência, essa é a visão principal, né, que nós precisamos ter. Então, o que existe entre nós? Nós vimos um pouco semana passada. Entre nós deve haver comunhão. A primeira, quando você creu no Senhor, você se tornou um filho de Deus. Amém? Mas, e você tomou essa decisão, você creu no Senhor, tomou a decisão e você agora é um filho de Deus. Agora, e com isso você foi salvo, tá certo? Mas você precisa dar agora um outro passo importantíssimo. Você precisa tomar outra decisão na sua vida. A gente falava a visão de Cristo e a igreja. A segunda decisão da sua vida é: eu vou edificar a casa de Deus. Eu vou viver a vida da igreja. Então, essa segunda decisão nos introduz na comunhão. A gente precisa ter comunhão para poder viver isso. Amém? E aí, para nós termos comunhão, tá certo? É que nós começamos a falar semana passada sobre essa palavrinha mágica que tem na Bíblia, muitas vezes é uns aos outros.
uns aos outros. Eu só vou dar aqui alguns exemplos para os irmãos dessa palavra uns aos outros. Vamos ver se vocês lembram de algum desses versículos. Amar uns aos outros. Bem? Orar uns pelos outros. Está na Bíblia isso aí? Amém? Encorajar, incentivar, exortar, consolar uns aos outros. Amém? Esses são mandamentos. Admoestar uns aos outros. Saudar uns aos outros. A Bíblia nos fala até para nós beijarmos uns aos outros. Com ósculo santo. Não é isso? Agora não, tá, irmãos? Porque por causa né, agora de tanta gripe, tanta coisa e tal, nós vamos nos cuidar, nós vamos manter certa distância, tá certo? Mas a Bíblia fala isso. A Bíblia também fala de servir uns aos outros. Que mais? Ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, acolher uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros. E mais? Submeter-nos uns aos outros. Sermos dedicados uns aos outros. De todos esses aspectos, você sente que você vive, pratica esses mandamentos? Você pratica todos esses mandamentos? Talvez a gente assim, olhando superficialmente, talvez sim. Perdoar uns aos outros. Ensinar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Carregar os fardos uns dos outros. Bem? Muito bem. Quero falar um pouquinho nessa noite para a gente trazer isso de maneira um pouco mais prática para nós. Okay? Sobre a amizade. A amizade na palavra do Senhor. Amém? Não sei, semana passada, eu te coloquei uns pontos, né? Não sei, tem lá aqueles pontos? Não? Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ok. Bom, o tema dessa noite é apoiar uns aos outros, ok? Então, nós, na semana passada, compartilhamos sobre apoiar as virtudes uns dos outros. Então, apoiar as virtudes uns dos outros, obrigado, Caleb, amém. Apoiar as virtudes dos outros, as aptidões, os dons uns dos outros, é você ver no irmão, ver nos demais irmãos, inclusive você ver no seu cônjuge, na sua esposa, as virtudes. Parece uma coisa boba, mas talvez se você perguntar para alguém, para algum irmão, para alguma irmã, e você falar assim, irmão, qual você considera que é a maior virtude que eu tenho? Provavelmente, muitos de nós vamos enroscar. Vai ficar pensando, e agora o que eu falo? Talvez você até olhe e se refira a alguma coisa física. Mas não coisa física, mas coisa da personalidade. Alguma virtude. Ou qual é a característica que cada um tem?
Pense um pouquinho. Agora, olhe para quem está do seu lado, ok? Não fale, mas pense em 3 virtudes desse alguém que está do seu lado. Só 3, gente, não precisa ser 10, não. Às vezes a gente pensa assim, né? Não sei o que Deus viu em mim para ter me escolhido, não é isso? Então, a gente às vezes pensa assim, não, eu não tenho nada de bom. Então a gente acaba se depreciando. E é nessa situação de se depreciar, eu também olho para o outro irmão e eu penso assim, você não tem nada de bom. Você não presta para nada. Por um lado, irmãos, realmente é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Amém? O Senhor nos amou, eu sou só um pecador, que graça ganhou. Amém? Eu sou só um pecador, que graça ganhou. Tá certo? Mas o Senhor, Ele deu uma graça especial para cada um. E cada um de nós aqui tem um dom, tem uma importância para o corpo. Cada um de nós tem uma função. Então, cada um de nós tem um valor. Por isso eu preciso olhar cada irmão e cada irmã e ver nele uma virtude. Então, se eu começar a olhar os irmãos e as irmãs com esses olhos, puxa, esse irmão, como ele é amável. Esse irmão, essa irmã, como ele está sempre animado. Esse irmão, essa irmã, como eles estão sempre encorajando outros. Como esse irmão, essa irmã se importam com a gente. Como que está sempre atento às nossas necessidades. Então, nós precisamos começar a olhar os irmãos. E se você não vê nada, começa a orar, Senhor Jesus, eu quero ver o que cada irmão tem de bom. Na verdade, a Bíblia nos diz que nós devemos considerar cada um superior a nós mesmos. Então, quando você considera o irmão superior, não quer dizer só que ele é mais que você. Quer dizer o seguinte, ele tem alguma coisa que eu preciso. Ele tem alguma coisa que vai me ajudar a me tornar mais forte. Ele tem alguma coisa que vai me ajudar a ser um vencedor. Especialmente aquele irmão e aquela irmã que você olha e você tem algum problema com ele. Algum irmão, algum irmão que você fala assim, ai, eu não aguento. Não suporto. Claro, você está olhando nesse irmão e nessa irmã o defeito. E defeito todos nós temos. Amém? Deus nos colocou aqui para amar os imperfeitos. Amém? Por quê? Porque Deus amou os imperfeitos. Irmãos, Deus nos colocou aqui para amarmos pessoas reais, não pessoas ideais. Está entendendo? O ideal seria que o Daniel fosse diferente. O ideal, né? É que o Daniel, né, a gente pode ter um monte de ideias, né, um monte de opiniões, né, tá certo? Esse é o nosso ideal. Eu gostaria que todos os irmãos fossem assim, tal. E especialmente os irmãos que estão à frente. Aí as exigências são maiores ainda. Não é verdade? Entre nós ainda existe alguma coisa, mas
especialmente os irmãos que estão à frente, nós gostaríamos que o nosso líder, que os nossos líderes, eles fossem perfeitos. Ele fosse perfeito, ele fosse totalmente amável, ele sempre pudesse nos encorajar, que ele não tivesse defeitos, que ele não chegasse atrasado, que ele, né, fosse bem organizado, que ele conseguisse preparar bem as mensagens, que ele me visitasse sempre. A gente gostaria que a família dele, né, fosse assim, os filhos dele fossem assim. Então, é assim, quem está liderando se torna vitrine. E se torna vitrine, é alvo, é vitrine, está todo mundo olhando, né? Então, especialmente para quem está liderando, existe uma carga, né? Uma responsabilidade muito grande. Então, os irmãos que compartilham aqui na frente, nós entendemos isso. Todos os irmãos que compartilham aqui na frente entendem isso. Sabem da responsabilidade. Então, se eu estou aqui compartilhando, eu não posso ter qualquer andar ou qualquer viver lá fora. Ou mesmo em tempos de redes sociais, o que eu posto, o que eu falo, o que eu comento, meus posicionamentos políticos e etc., nós não temos essa liberdade. Porque você também pensa, olha só, os irmãos estão de olho em você. Então, para quem está de alguma forma liderando e cooperando para ajudar a igreja a avançar, para edificar a igreja, existe uma responsabilidade muito grande. Agora, do outro lado, todos os que são liderados, né, a gente precisa pedir para os irmãos, olhem para nós com olhos de misericórdia. Apoie as virtudes. Tem um monte de defeito, é verdade, mas deve ter alguma virtude. Né? Deve ter algum dom, deve ter alguma aptidão. E se ele está ali, Deus o escolheu e colocou lá, ele tem alguma função que serve na edificação. Erra. Quem não erra? Quem na Bíblia, que servo de Deus da Bíblia, não errou? E não teve erros, alguns erros muito sérios. Então, nós precisamos, nessa edificação de uns aos outros, precisamos entender que mesmo os irmãos de serviço, mesmo os irmãos de diácono e diaconisa que estão servindo, eles também precisam desse apoio. Amém? Apoiar as suas virtudes, os dons que o Senhor deu para eles. Amém? Precisamos amá-los cordialmente. Ponto número 2. Apoiar a importância igual de cada um em Cristo. Romanos 15, 7. Podemos projetar? Romanos 15, 7. Amém. Podem ler comigo? Amém. Portanto, amém. Acolher. O acolhimento. Esse acolher é um receber caloroso. E nós temos dificuldade de acolher o que é diferente. Como a gente tem visto, tudo que é diferente, nós temos uma certa rejeição. Ah, que time você torce? Ah, é diferente do meu time. Que tipo de pessoa você é? Você fala demais, você fala alto. Opa, eu gosto de pessoas mais silenciosas. Ah, esse aqui não fala nada, esse aqui é muito calado, esse é muito tímido. Não, eu gosto de pessoas que falem mais. Nós temos dificuldade com tudo que é diferente. E
À medida que os tempos, né, estão mudando, nós vamos começar a receber diferentes tipos de pessoas. E essas pessoas diferentes, você não deve se assustar. Tá? Não faz cara de assustado. Tá? A gente vai começar a ver muita coisa. Eu já dei um testemunho uma vez, né? Nós estávamos lá em Nova Lima, Grande Belo Horizonte, e foi uma pessoa para a reunião, não eram muitos irmãos, né? Lá na reunião da igreja. E essa pessoa, ela era extremamente tatuada. E cheio e tinha piercing e tudo. E ele chegou na reunião, tá? Aí ele voltou outra reunião, ele voltou outra reunião. E um dia os irmãos perguntaram para ele, viu, o que você viu aqui que você tem vindo, você tem reunido sempre conosco? Já tinha passado um tempo. Ele disse o seguinte, na primeira vez que eu vim, eu não me senti rejeitado. Eu me senti acolhido. E, irmãos, depois eu vou saber, a gente conheceu ele. Ele é uma pessoa extremamente não. Ele é uma pessoa muito rica. Tem muitos negócios. E ele começou a reunir na vida da igreja, porque ele sentiu nos irmãos acolhimento. Então, acolhimento, assim, esse ponto aqui, apoiar a importância igual de cada membro. Quer dizer, cada pessoa é importante. Cada pessoa é importante para Deus. E precisamos acolher, por quê? Porque é pessoa. Precisamos acolhê-lo por quê? Porque é gente. E Deus ama gente. Deus ama pessoas. Então, por isso, nós vamos acolher as pessoas. E vai ter gente de todo tipo. Outro versículo, 1 Coríntios 12, 25. Que tal vocês lerem comigo? Amém? Amém? Vamos ler? Amém. Então é isso. Não haja divisão no corpo, mas que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Amém? Terceiro ponto. Apoiar uns aos outros por meio de demonstrações visíveis de afeição. Isso. Lembra para mim. Ou fala para quem está do seu lado isso aí. Amém. Apoiar. Amém. Como eu apoio um irmão, uma irmã? Como apoiamos uns aos outros? Por meio de demonstrações, o quê? Visíveis, de afeição. Será que a Bíblia fala sobre isso? Romanos 16, 16. Vamos lá? Hoje fazendo os irmãos trabalhar na projeção, hein? Olha lá, amém. Saúdem. Se for o seu esposo ou a sua esposa estiver do seu lado aí, dá um beijo santo nele. Amém? Amém.
Mas é isso, irmãos, nós precisamos ser com os nossos irmãos e irmãs carinhosos, né? Demonstrar que nós temos um carinho e um amor por eles. 1 Tessalonicenses 3:12. Amém? O Senhor Amém. Claro, o amor é mais amplo, tá certo? Mas que o Senhor faça crescer e aumentar essa demonstração de carinho. Lógico que como nós estamos agora, né, nos cuidando, todo mundo usando máscara por causa, né, de não nos contagiarmos nem com Covid, nem com gripe, etc. Então, essas manifestações de carinho vão ficar restritas aos olhos, tá bom? Com os olhos, seus olhos brilham quando vêm os irmãos e aquele sorriso dentro da máscara, assim, né? Aleluia, né? Então nós vamos, mas isso é importante, nós demonstrarmos para os nossos irmãos e as nossas irmãs carinho, amém? Muito bem. E esse apoio todo, né? Nós vimos aqui 4 pontos de apoiar uns aos outros. Eu quero traduzir isso na questão da amizade. Amém? Entre nós deve haver um espírito, uma cultura de amizade. Provérbios 17:17. Amém? E bom, tem bastante versículos hoje, né, irmãos? Amém. Nós precisamos também ter bastante base na palavra, né? Então, às vezes nós vamos compartilhando e não mostramos muitos versículos, mas nós precisamos ficar impressionados com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler os versículos e ver que a palavra nos diz, e eu creio na autoridade das Escrituras. Amém? E todos nós vamos crer na autoridade das Escrituras. Se Deus disse, está falado. Amém? Está escrito, né? Está escrito. Amém? Então vamos lá. A Bíblia nos fala, e claro, em várias porções sobre a questão da amizade. E eu quero dizer aqui que entre nós precisamos de amizade. Nós vamos ser amigos entre nós. De forma geral, os princípios da amizade devem ser cultivados entre todos nós. Tá? Nós não somos aqui simplesmente, sabe, membros do mesmo clube. Entendeu? Assim, nós estamos aqui como, né, sei lá, como pessoas que fazem parte de uma organização. Nós devemos realmente cultivar entre nós esse espírito de amizade. Ok? E aí nós vamos ver alguns pontos sobre essa questão da amizade. Por outro lado, houve um tempo na vida da igreja que nós falávamos que não deveríamos ter amigos na vida da igreja. Não, irmãos, negócio de ser amizade. Não é isso mesmo? Esse negócio de ter amigo é panelinha. Olha a panelinha deles, a panelinha daquele e tal. Claro, quando nós éramos poucos irmãos, né? Nós éramos poucos irmãos, então nem tem como fazer panela ali, né? Porque era pouca gente e havia um certo cuidado mais ou menos igual com todos. À medida que o número de irmãos vai crescendo, não tem como você ser amigo. Amigo, não tem como ser amigo com todo mundo. Ok? Você pode ser amigável com todos e ter um nível aqui de amizade entre todos nós, tá certo? Mas amigo é uma coisa mais íntima. E eu quero dizer para vocês que todos nós na vida cristã, na vida humana, na vida da igreja, precisamos ter amigos. Esse amigo pode ser tem um irmão que é o seu amigo, uma irmã que é a sua amiga. Tá? Não se condenem por isso, pelo contrário, procurem ter amigos, amigas, tanto como cristã, na vida da igreja, né, como ser humano,
nós precisamos de amigos. Bom, claro, quem já é casado, o primeiro amigo ou amiga deve ser a esposa. Tá bom? Aí tá. Aí, ó, que legal, né? Que lindo, amém. Fala para sua esposa, para o seu esposo, então, você é meu amigo, você é minha amiga. Amém. Então vamos lá. Provérbios 17, 17. O que diz? O amigo... Amém. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Ó, eu vou ler na NVI. A NVI ela é um pouquinho diferente, mas ela diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ok? Na angústia nasce um irmão, ou na adversidade ele é um irmão. Isso é amigo. O amigo, ele é em tempo todo, em todos os momentos. Nas horas boas e nas horas ruins. Então, se na hora ruim ele desaparecer, é porque não era amigo. Porque o amigo, ele está em todos os momentos. E especialmente nos momentos de angústia. E todos nós passamos por momentos de angústia. Todos nós passamos por problemas. Todos passamos por dificuldades. Temos situações que nos levam a uma tristeza profunda, a uma dor, uma angústia. E são nesses momentos de dor e de angústia que, na verdade, se revelam os verdadeiros amigos. Se você não tiver um amigo, uma amiga no Senhor, você vai estar em sérios problemas. Você precisa ter alguém com quem contar nas horas difíceis. Aleluia, entendam bem o que eu vou falar? Pelas horas difíceis. Aleluia pelas crises. Porque são nesses momentos de dor, de angústia, de crise, que nós vamos construir relacionamentos profundos. Uma conexão profunda de alguém que vai estar conosco. Hoje em dia, os relacionamentos são baseados, é quase um negócio. Os relacionamentos hoje, as amizades, elas são baseadas em interesses. Enquanto você me servir, enquanto a nossa amizade estiver dando lucro, eu estou dentro. A partir do momento que você está sendo mais um peso do que uma ajuda para mim, ó, tchau, estou fora. Agora, vamos ler lá. Provérbios 14, 20. Vamos lá? O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico... É duro esse versículo, né? Mas o que mostra aí? Que é uma amizade que interesseira. É uma amizade utilitarista. Né? Enquanto for útil, você é meu amigo. Não for mais útil, eu tenho que ser meu amigo. Então, quando você está bem, tem dinheiro, tem status, tem alguma posição, sou seu amigo, né? O dia que parou, perdeu,
eu vou te deixar, eu vou te abandonar. Vamos lá, Provérbios capítulo 27. Ah, 27. Amém. Versículo 9. Vamos ler juntos? Amém. Então, o que um amigo faz? Aconselha cordialmente. Um amigo não fica olhando o outro, né, tropeçar, cair, e não fala nada. O amigo aconselha. Na nossa vida cristã, não deveria ter a seguinte frase: isso aqui é problema meu. Porque nós somos um corpo. Se você não vai bem, é meu problema. Se você está se afastando do Senhor, é meu problema. Se eu estou vendo algum sinal de que você está se esfriando espiritualmente, é meu problema. O seu problema é problema de todos nós. Né? O Lucas outro dia acho que falou isso aqui, né, Lucas? Falou com o Adriano, né? Ó, Adriano, o seu problema é o nosso problema, né? Então nós estamos orando lá pelo negócio, hein? Olha lá, ó Senhor Jesus. Amém? Então assim, as dificuldades dos irmãos são nossas dificuldades. Então, o amigo aconselha. Versículo 5. E agora, versículo 5. Leia comigo. Versículo 6. Leais melhor é a repreensão franca. Ué, amigo repreende? Amigo repreende. Sabe, irmãos, eu tenho uma preocupação e por experiência. Eu também, por um lado, eu sou bastante cuidadoso. Né? Gostaria de não ser tão cuidadoso. Mas depois de muitas experiências, a gente fica mais precavido. Nós vivemos numa época em que todo mundo anda muito sensível. É muito mimimi. É muita sensibilidade. Então, se olhou meio torto para um irmão, uma irmã, ele já fica, né? Você vai falar alguma coisa, vai corrigir, vai ajustar. Tá, por mais que você faça de uma maneira bem, como vimos lá, mais carinhosa possível, óleo perfumado, com doçura, por mais que você tente corrigir de uma maneira doce, né? Parece que nós vemos no momento em que todo mundo fica ofendido facilmente. Claro, alguns anos atrás isso era diferente, a vida da igreja era diferente, e alguns irmãos até comentam: irmão, no meu tempo lá na vida da igreja, os irmãos batiam duro. E batia duro mesmo. Se a gente recebesse 10% do que aquela época os irmãos faziam com a gente, olha, não tinha mais ninguém aqui, né? Mas, eu não quero dizer que aquela época era totalmente correta. Muitas vezes a repreensão era sem verdadeiramente amor, né? Mas o amor e essa amizade leva nós a falarmos de maneira franca e ajudarmos os irmãos. Então, uma repreensão franca.
E essa repreensão franca é melhor que o amor encoberto. E eu gostaria de dizer para vocês e também para mim: vamos nos abrir à repreensão franca. Se vocês me verem falhando, errando, tenham toda a liberdade de falar. Para nós é sempre difícil falar diretamente com a pessoa. E aí nós cometemos um erro. A gente, de vez de falar com o interessado, né? A gente vai falar com outro ou com outra. E isso se torna o quê? Fofoca. Então nós precisamos aprender a ser direto, com amor, com doçura, mas ter uma repreensão franca. Você sabe que às vezes entre amigos existem conflitos. Mas os conflitos são bons. Veja lá, versículo 17. 27 e 17. Vamos ler juntos? O ferro. Ó, é ferro com ferro. Aí você fica afiado. O que quer dizer isso? É nós termos irmãos que são nossos companheiros. Né? E aí, nesse espírito de companheirismo, um fala com o outro, um ajuda o outro, às vezes se desentendem. Né? E isso acontece. Às vezes nós temos uma tendência de evitar conflitos a qualquer custo, porque a gente pensa assim, cristão não briga. Mas às vezes esse evitar conflito demais, não estou dizendo que a gente tem aqui que, né, fazer barulho, porque a gente já viu que a edificação é sem barulho. Mas, se nós temos algumas coisas divergentes, nós precisamos nos ajudar um ao outro. Às vezes até nos desentendemos. Essa semana, né, e eu dei graças ao Senhor, que tinha uma situação, eu falei com o irmão, essa situação, né, passado algumas horas, esse irmão me liga de volta e fala, Roberto, você está pensando em falar isso mesmo que você disse que ia falar? Para tal pessoa? E aí ele falou, eu acho que não é adequado. Por isso. Num primeiro momento, a gente fica assim, né? É muito difícil a gente receber algum ajuste. É difícil a gente ser ajustado. Assim, primeira coisa é assim, quem eu sei para falar isso? Né? Não, por que você está falando isso? Né? Tá, com que as nossas reações normalmente são assim. Tá certo? Mas aí eu considerei, é verdade. Tem razão. Esse irmão me ajudou e eu não cometi esse erro. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ter essa atitude de nos ajudar uns aos outros. Amém? Bom, eu gostaria de falar mais um ponto e com isso nós vamos fechar nossa comunhão de hoje. Amém? Dentro da esse espírito de amizade, nós precisamos de uma coisa que é... não, isso aí vai ficar para a próxima semana, tá, irmão? Amém. Uma palavra, é uma palavra muito importante. Simpatia. Tá? Simpatia. Que do original é sim, claro, acho que é do latim, sim e pato. Tá? Que significa ter a mesma paixão, a mesma visão, o mesmo ideal. Claro, a gente usa, né? Essa pessoa é simpática, né? Aquele é um antipático, né? Tem também a empatia. A empatia é você sentir
Segundo a psicologia, você sentiu o que o outro sente, tá? Agora, a simpatia, ela é mais ou menos assim. Duas pessoas que estão lado a lado, olhando para a mesma direção. A gente, por exemplo, né, quando a gente pensa em um casal, né, que eles se amam, eles estão apaixonados, a gente pensa assim, um olhando para o outro, tá? Então, essa é a paixão, né? É um olhando para o outro. Mas a palavra simpatia, ela traz o sentido de duas pessoas lado a lado, olhando para o mesmo alvo. Isso é essa amizade e esse companheirismo. E é isso que nos une. É que nós tenhamos a mesma visão, que nós estejamos olhando para o mesmo lugar, para a mesma meta. Então nós estamos construindo entre nós um companheirismo, porque nós estamos buscando o mesmo alvo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos edificando a igreja. Nós estamos ataviando a noiva do Senhor. Nós estamos edificando o corpo de Cristo. Amém? Então, nesse sentido, nós vamos nos colocar um do lado do outro e olhar para a mesma meta. E nós vamos trabalhar juntos por essa meta. Então, por isso que no começo nós compartilhamos, essa noite eu espero que todos nós ganhemos uma consciência. Consciência do corpo. Consciência da edificação. A gente aponte para o mesmo lugar, para a mesma direção, que todos nós estejamos vendo a mesma coisa. Em vez de eu ficar olhando para o outro como meu diferente, e como eu olho para ele como meu diferente, vai surgir barreira entre ele e eu e ele, nós vamos não ficar olhando para o defeito de um do outro, mas nós vamos nos colocar lado a lado e olhar para frente. Sabe que uma vez eu fui exposto e eu aprendi uma grande lição. Um irmão veio, né? E ele fez um comentário sobre um outro irmão, que a gente servia junto, né? E fez esse comentário com ele. Esse irmão veio e fez um comentário sobre o irmão que nós estávamos juntos cooperando. Okay? Então, uma terceira pessoa veio e fez comigo um comentário sobre algumas coisas, né? Das atitudes daquele irmão e etc. e tal. E eu, como amigo, né? Amigo dele, tá certo? Eu fui e falei para ele, isso. Okay? E esse irmão, né, que a gente cooperava junto, ele me disse o seguinte: e o que, né, você disse para esse irmão que falou isso? Nós somos companheiros, né? Então, somos companheiros? Somos amigos? Então, se nós somos amigos, qual que devia ser a sua atitude com relação a esse irmão que veio falar isso? E eu senti que a minha atitude não tinha sido adequada. Apesar de eu ter ido falar com ele e tentar ajudá-lo nesse ponto, né? Mas a maneira como eu me relacionei com aquele terceiro irmão não foi a atitude de um companheiro, de um amigo. Então eu aprendi essa grande lição.
Irmãos, nós estamos aqui juntos, edificando a igreja. Amém? E nós temos um alvo, nós temos uma meta. E como nós cantamos hoje, nós podemos confiar que aquele que começou a boa obra em nós vai completar até aquele dia. Nós cremos nisso. Por isso nós temos que estar olhando para o alvo. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nenhum de nós aqui está pronto, mas nós somos pedras em transformação. Nós somos pessoas imperfeitas. E Deus nos juntou os imperfeitos aqui para nós aprendermos a viver com essas pessoas reais, com esses imperfeitos, mas que todos nós olhemos para o alvo. Vamos olhar para onde o Senhor quer nos levar. O Senhor quer fazer de cada um de nós um vencedor. Amém? Todos nós queremos um dia ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E nós temos esperança que o Senhor vai completar isso. Até aquele dia Ele vai completar. Ele começou essa boa obra em nós, Ele vai completar. Amém? Vamos estar, irmãos, lado a lado. Os irmãos aqui são nossos amigos, são nossos companheiros. O inimigo não são os irmãos. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra o inimigo de Deus. E todos nós estamos olhando para o mesmo lugar, caminhando na mesma direção, e nós vamos ajudar um ao outro a caminhar na mesma direção. Se o Paulo começar a dar umas tropeçadas, eu preciso, Paulo, no amor. Vamos lá, Paulo. Vamos acertar esse passo. Ó o joelho trôpego. Ó a mão decaída aí. Vamos lá, vamos juntos. Vamos caminhar para o alvo. É assim que nós vamos avançar. Amém? Então, a nossa unidade é muito difícil nós sermos totalmente unânimes. Porque nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Como é que nós vamos ser exatamente uma alma? Mas existe uma coisa que nós realmente podemos ser um. É unidade de propósito. Amém? Vendo a mesma coisa, entendendo a mesma coisa. Vocês já viram como é que se formam as amizades? Como é que você se tornou amigo ou amiga de alguém? Provavelmente deve ter havido a seguinte frase: você também gosta disso? Agora aqui, né, tá formando o grupo dos motoqueiros, né? Aí o que acontece? Eles gostam de moto, aí eles se juntam, né? Entendeu? Aí tem o grupo dos irmãos e irmãs que estão treinando para correr, né? Estão virando atleta. Aí começa a construir o que entre eles? Uma amizade. Por que eles têm essa amizade? Porque eles têm o mesmo objetivo. No fim do ano querem correr a São Silvestre. Nós vamos estar eu vou estar lá na televisão, né? Mas vocês veem que a amizade, ela é construída em função de alguma coisa em comum. Nós podemos ser diferentes, culturas diferentes, jeitos diferentes, tá certo? Mas temos o mesmo objetivo. Então, nós na vida da igreja, irmãos, temos o mesmo objetivo. Então, por isso que o Senhor na sua palavra, acho que é 1 Coríntios 14, e com isso a gente termina, nós devemos fazer tudo para a edificação. E tudo que nós fizermos deve contribuir para a edificação. Então, irmãos, essa é uma pergunta chave. E tudo que você for fazer, ou falar, ou sentir, coloca essa reguinha. É para edificação? Edifica? Vai edificar? Vai atrapalhar ou vai ajudar?
Vai derrubar ou vai edificar? Se for para edificação, sim e amém. Amém? Fala para quem está do seu lado, vamos fazer tudo pela edificação. Amém?